Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, saímos do sistema colonial brasileiro, agora vamos entrar, a vinda da família real para o Brasil, Que mudanças ocorreram no Brasil após a chegada da família real portuguesa, que é isso que a gente vai entender um pouco. Então, por que a família real se mudou para o Brasil? Quais foram os critérios que eles abordaram, para que eles viessem realmente para o país, para o Brasil? No início do século XIX, a Europa vivia uma grave crise política e militar. De um lado, o grande exército francês de Napoleão Bonaparte, que dominava o continente. De outro lado, a Inglaterra com sua enorme armada e senhora dos mares. No meio desses dois gigantes estava Portugal, economicamente pobre, apesar das suas inúmeras colônias. Quando o imperador francês decretou o bloqueio continental, o governo luso viu-se em um dilema. Por um lado, submeteu-se ao bloqueio e rompeu com a Inglaterra significava expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. Por outro lado, desacatar a ordem de Napoleão resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. A intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era novidade, já que já tinham sido cogitada em várias ocasiões desde o século XVII. Diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como melhor opção, por Dom João, em alguns dos seus ministros, que isso evitaria um conflito militar direto com a França e garantiria a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Outubro de 1807, a Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, que seria uma escoltada pela esquadra inglesa, em troca de vantagens comerciais. No dia 29 de novembro, a família real, acompanhada de aproximadamente 10 mil pessoas, partiu para o porto de Belém, em Lisboa, com destino ao Brasil. Nos navios partiram também joias, louças, mapas, arquivos oficiais e moedas. Tudo isso ocorrendo nesse acordo que a família real fez, com a Inglaterra para ser escoltada até realmente chegar ao Brasil. Em terras brasileiras já, a família real, dia 24 de janeiro de 1808, embarcação que conduzia o príncipe regente Dom João, atracou em Salvador pela primeira vez. Uma família real europeia pisava em solo americano. Dia depois, Dom João assinou o decreto, abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Ao abrir os portos brasileiros, o príncipe cumpriu o acordo feito com a Inglaterra, pelo qual se comprometia, a escolta da corte para o Brasil, em troca do fim das restrições comerciais aos produtos ingleses. Para complementar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas. Essa abertura de portos decorrente também da ocupação de Portugal pelas tropas francesas, com o território invadido, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil com produtos europeus e nem com exportações de produtos coloniais para o meio de Portugal. Assim, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal. O mesmo, valia para os produtos que deixariam da América Portuguesa para o Brasil, e a abertura dos portos significou o quê? Exclusivo comercial metropolitano. Ou seja,
Tudo isso ocorreu por conta desses acordos do Tratado de Comércio e Navegações, por conta que Portugal já queria realmente suprir sua necessidade econômica, já que ele já passava por uma grande crise, né? E viu assim essa vantagem de expandir seus produtos tanto para a questão inglesa, e também os ingleses também podiam exportar seus produtos para a questão realmente das colônias portuguesas e também para o próprio Portugal. O príncipe regente, membro realeza que comandava o país, mas não era monarca. Dom João tornou-se príncipe regente em 1792, quando sua mãe enlouqueceu, e ele só foi realmente aclamado em 1818, 2 anos após a morte da rainha, recebendo assim o título de Dom João VI. A partir daí, de Colônia à sede da monarquia portuguesa. Né? Dia 8 de março de 1808, o navio que transportava o príncipe Dom João e a rainha Dom Maria I chegou a Porto do Rio de Janeiro, a capital da colônia, parou para homenagear a família real, ao som dos sinos e dos tiros de canhão, autoridades da América Portuguesa, além de nobres que já haviam desembarcados, receberam os ilustres visitantes diante dos olhos curiosos da multidão que ali vivia, acompanhava, né, os festejos. Aos poucos, a colônia transformou-se em uma sede administrativa portuguesa, repartições que cuidava das finanças, do comércio, da agricultura e de outros serviços, fora os transportes e a questão que transferia para a cidade do Rio de Janeiro. As inovações na cidade da corte foi o seguinte: a família real procurou trazer para o Rio de Janeiro um modo de vida das capitais europeias, tanto dos seus aspectos urbanísticos como também culturais. Assim, uma série de medidas foram realmente tomadas para mudar a fisionomia da cidade. Com tudo isso, canalizados, né, nas ruas passará a iluminação, muitos aterros e estradas foram realmente construídos. Em 1808, criou-se uma imprensa régia, ou seja, o Real Horto, que significaria atual Jardim Botânico, e o Banco do Brasil. 2 anos depois, foi fundada também a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, que em 1018, e o Museu Real, atual Museu Nacional atingindo assim por um incêndio em 2018. Dom João também trouxe para o Brasil a missão artística francesa, formada entre outros artistas pelos pintores Nicolau Atoine, Taune e Jean-Baptiste Debray. Com a chegada da família real, a pacata cidade de 50 mil habitantes ganhou um pouco da agitação, né, das grandes cidades europeias, tornando-se comuns eventos, né, sociais com bailes, óperas, jantares aristocráticos e bem como beijo à mão, cerimônia típica das monarquias europeias absolutistas em que o rei, né, ouvia queixas dos súditos e poderia conceder a eles benefícios e favores. Em contrastes com o luxo da corte, porém, as condições da vida da maior parte da população eram o quê? Precária. Não existia sistema de esgoto, de coleta de lixo, por isso o mau cheiro e doenças fazia parte do cotidiano da cidade. Além disso, faltava também alimentos, água potável e moradia. Os mais atingidos eram quem? Os escravos e os libertos que moravam geralmente nos cortiços. Mais que a família real queria transformar a colônia, ou seja, o Brasil, Portugal, queria transformar esse em um país europeu, ainda tinha poucas coisas ainda para ser revistas. E a maioria dessas coisas era a questão da população e a moradia e a sua situação realmente precária que eles viviam. E a corte e os seus nobres viviam de uma luxúria, como eles queriam realmente questões como estava realmente em Portugal. Porém, a situação começou a se agravar por conta disso. A população passando fome e eles, a corte, passando realmente altos luxos, né, grandes festas, vivendo do bom e do melhor, e os demais, que eram os cidadãos e até os escravos e a própria população, começaram a ter realmente essas condições precárias e as doenças e os ratos viviam com eles.
Uma nova dignidade ao Brasil. Como foi essa nova dignidade do Brasil feita, né, após esses episódios? Com a derrota de Napoleão na Europa, as potências europeias, reunidas no Congresso de Viena em 1814 a 1815, determinaram que as monarquias destruídas por Napoleão resumiria o trono. Com as resoluções em Viena, só reconhecia Lisboa como sede do governo português, e Dom João não planejava retomar Portugal para assumir o trono. A solução encontrada pelo príncipe foi o que? Elevar sua colônia americana em dezembro de 1815 à categoria de que? Reino Unido, e a Portugal e Algarveres. Né? A partir daí foi que Dom João encontrou dessa solução para não perder a posição. Então, trazendo isso, em 1815, a categoria de Reino Unido e a Portugal e a Algarveres, né, foi essa mudança oficializada em nova organização da monarquia portuguesa, né, perante as demais nações europeias, e o fim da divisão metropolitana da colônia, já que superava a pátria pela abertura de portos. Em 1808, a medida também reforçou a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade à política brasileira. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também revela um temor. Seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português e à substituição do Brasil de um regime monárquico por uma fragmentação territorial de caráter republicano. Por isso que ele não queria também sair do Brasil, porque ele ia perder o seu regime monárquico no Brasil, e os republicanos, que eram contra algumas questões do próprio imperador, né, do próprio Dom João, eles poderiam realmente oficializar a questão republicana no país, no caso do Brasil, e aí impedir assim, né, Portugal de avançar suas transformações na própria colônia brasileira. Uma rebelião no Nordeste. Como essa rebelião no Nordeste, que era em séculos anteriores, desfrutou de riquezas, prestígio trazido pela economia açucareira, enfrentava também a situação crítica do início do século XIX. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio de lavoura de exportação. Além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos, e com sobrecargas de impostos cobrados pelo governo sediado no Rio de Janeiro após a transferência da corte para o Brasil. A combinação, né, desses fatores levou à Revolução Pernambucana de 1817. Padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamando assim a República. O movimento instalou um governo provisório inspirado ao Diretório da Revolução Francesa e propôs uma elaboração de uma Constituição que expressava, né, os princípios de liberalismo, a liberdade de imprensa e a soberania popular e a tolerância religiosa, porém não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam autonomia política. Esse movimento, gente, atingiu Parnaíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com o apoio da Bahia, retornou o controle de Recife e reprimiu por violência os revoltosos. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe da monarquia portuguesa. Para alguns estudiosos sobre o evento da Revolução Pernambucana, representou os olhos do mundo, ou seja, o acontecimento que fundou, né, que deu o fundador, né, do Brasil, que passou a ser percebido nas mãos como colônia, e assim como também entidade nacional independente de Portugal, que foi isso que foi realmente foi visto, né, por alguns republicanos, mas que eles foram realmente reprimidos, né, a Revolução Pernambucana, porém ela deixou traços importantes para ser utilizado para que assim pudesse, né, derrotar mais na frente essa monarquia portuguesa, e assim levaria também a questão política do Brasil como uma política de igualdade.
Então, tudo isso foi o que ocorreu, né, a vinda da família real para o Brasil e a transformação que elas trouxeram, né, para a colônia portuguesa, ou seja, para o Brasil. A partir daí, essas medidas, ao longo do processo que iniciou-se e também teve essas grandes revoltas e culminou também os pactos fechados tanto pela Inglaterra para Portugal sobre a questão dos produtos comerciais e o tratado que foi importante, mesmo assim, ainda no Brasil ainda passaram uma série de transformações drásticas econômicas, já que Dom João não estava conseguindo ainda controlar esses fatores, né? E a população estava descontente por conta disso. Então, forte abraço, até a próxima. Fica com essa grande palavra, otimismo.